Palavras são palavras, nada mais que palavras. Eu acho que o terreno mais fértil que o ser humano tem é a capacidade de odiar. Esse é o terreno mais fértil. Agora, existe essa camada que não pode ser misturada com a bancada da Bíblia. A informação, ela antecede a opinião, senão ela é vazia, né? Quando você diz bandido bom é bandido morto, eu pergunto, defina o que é bandido. Como é que você acha que ele seria recebido pela religião? Muito bem, pelas jurubebas dá para ter uma ideia do que será este podcast de hoje, não é? Para falar sobre o tema, que é uma pergunta, e a pergunta é: palavras são palavras, nada mais que palavras? Eu convidei, na verdade, um amigo que é professor de linguagens e literatura, César Machado. César, bem-vindo ao nosso podcast, um prazer revê-lo aqui, tá bom? Uma honra estar por aqui, para a gente poder bater esse papo e poder esclarecer um pouco, até para a gente mesmo, né? O que é esse desafio de saber se palavras são só palavras, nada mais que palavras. Mas fico honrado de poder debater isso com você. Muito bem. Ao longo de muitas eras, né? As palavras têm sido usadas para elogiar, denegrir, contratar, destratar, provocar discórdia, guerras, né? Enfim, as palavras estão aí há muitos e muitos e muitos milênios, vamos dizer assim, né? E muita gente não entende a pergunta, né? Tipo, palavras são palavras, nada mais que palavras, quando elas pensam na afirmação. Palavras são palavras, nada mais que palavras. A afirmação, na minha opinião... Alguma coisa, Rodrigo? Não. Na minha opinião, a afirmação não corresponde à realidade, né? Por razões óbvias. Então, a pergunta cabe muito mais, né? Mas aí, professor, né, para você que tem experiência em ensinar, né, e a palavra está no seu dia a dia o tempo todo, né, o tempo todo, eu faço a pergunta então: palavras são palavras, nada mais que palavras? Primeiro, a pergunta, ela problematiza a afirmação, que é descabida no sentido de tomá-la principalmente solta, né? Depende muito do contexto em que ela estiver sendo usada, para que ela tenha um mínimo de razão, um mínimo de perspectiva lúcida, né? A pergunta, ela faz a gente entender, inclusive, o valor da palavra. Quando você para fazer a pergunta, é porque você não aceita que alguém banalize a palavra, ou pelo menos dá a chance de que a discussão seja feita, né? Eu estava raciocinando sobre isso, pensando no tema, né? Quando você pega essa cultura judaico-cristã, essa coisa da Bíblia e tal, a Bíblia começa, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Quer dizer, vamos falar, verbo é palavra. Verbalizar é usar palavras, né? Quando você discute dentro de uma certa cena cultural, ou equivale o verbo a Deus, quase que é uma heresia falar que palavras são só palavras, nada mais que palavras, né? Afirmar isso. Então a afirmação, ela precisava desse questionamento de antemão, para que a gente pudesse valorizá-las de uma maneira um pouco mais justa, né? A verdade é que a gente, quando está mexendo com as palavras, a gente começa a ver isso que você colocou, né? As potencialidades da palavra, positivas e negativas, né? Mas a palavra também, ela é, de alguma maneira, uma necessidade que a gente tem, inclusive para aquilo que, basicamente, as linguagens servem, que é para expressão, que é para tirar a gente da pressão interna e lançar para fora alguma coisa. E outra coisa importante que a gente deixa aqui bem claro é o seguinte: uma coisa é a palavra escrita e outra coisa é a palavra pronunciada. Sim. Né? A palavra falada, por exemplo, né, ela vai carregada de sentimento, ou seja, então, a mesma palavra, por exemplo, uma frase, vou pegar talvez a mais bem dita de todas as frases, né, ao longo dos anos e tal: eu te amo, certo? Uhum. Esse eu te amo escrito
é uma coisa. Falado depende muito, para ter valor, depende muito do sentimento que a pessoa está tendo para falar. Ela escrita, ela requer do receptor, né, uma perspectiva sensível para ele imaginar alguma coisa que dê esse conteúdo um pouco mais pulsante para aquela expressão. Quando você está no combo das expressões, você tem expressão facial, você tem tom de voz, você tem toda uma possibilidade de fazer desse pronunciamento alguma coisa mais enfática ou mais impactante, você está colando a palavra a outras linguagens, né? Que vão dar a ela um pouco mais de potencialidade. Né? Uma outra coisa também em relação à palavra que foi escrita, né? Uma coisa são palavras que foram ditas através da escrita para você, por alguém que você conhece. Com certeza. Outra coisa são escritos que você lê, né? E, claro, são palavras e que para você vão ter um significado, para mim terá outro significado, para o Rodrigo outro, para o João outro, para o Manuel outro. Eu vou além, vai para a gente mesmo. Em diferentes momentos, a gente pode até ler e reler, a releitura é alguma coisa, sabe, sublime. Aliás, é o que justifica a releitura. Né? Mas, por exemplo, quando você entra em contato com um texto, com um livro, né, com um poema, que seja ele isolado, mas dentro de uma faixa etária que você está vivendo, ou de uma circunstância, ela vai soar para você de um jeito. Ela vai ter uma repercussão semântica, né, de significado, naquele instante, de uma certa forma. Quantas vezes eu li, ou tive que ler Dom Casmurro, embora seja um livro, assim, clichê não, é um best-seller, né? Mas é um livro meio recorrente, né? Geralmente está na formação do ensino médio da maioria, né? E amadureci a percepção sobre o livro, sabe? Fui impactado por trechos que antes eu não tinha percebido, né? Então a palavra tem esse poder, a gente vai paulatinamente conseguindo desvendá-la, né? Ou desconfiar que ela pode ter dito uma outra coisa que antes eu não tinha percebido. Ou seja, é um outro aspecto importante esse, né? Que você está... Só para concluir, eu mesmo, lendo em diferentes momentos, vou perceber as palavras de uma forma nova. Né? Ou seja, a percepção tem a ver com a sua experiência, claro. Né? E o que significa dizer o seguinte, olha, o significado das palavras, ele é diretamente proporcional à sua capacidade de entendimento. E essa capacidade de entendimento também é diretamente proporcional ao seu conhecimento, à sua experiência, à sua vivência. Ao amadurecimento que você tem. Porque aí você vai agregando outras ferramentas, né, que te permitem visualizar mais do que antes você via, né? Seus olhos eram imaturos, ingênuos. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Aí eu aprendi que elas não eram de algodão, mas pareciam, né? Quer dizer, mesmo na ingenuidade de uma leitura inicial, infantil, né, pueril, a gente percebe um primeiro nível, né, de percepção daquilo que a palavra trouxe. Claro. Vai passar o tempo, ele vai entender, às vezes até esvaziar, porque às vezes na brincadeira da percepção ingênua do menino, há muito mais leveza, muito mais beleza, que talvez depois que você amadureceu, meio porcalhado, vou usar essa palavra meio maluca, né? Por tantas influências, por tantas interferências, você prejudique aquilo que é essencial, às vezes, na ingenuidade da expressão. Porque a pureza do que foi apresentado. Porque a experiência, ela não só pode trazer conhecimento e tal, como ela pode brutalizar você. Claro. Aliás, muitas vezes é o que realmente acontece. Talvez, na maioria dos casos, aconteça um embrutecimento das pessoas. Né? Elas vão perdendo a sensibilidade. Eu gosto muito de um livro que chama Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, né? E esse desafio, né, de você entender o ser como algo que transcende a você e ter essa coisa, sabe, meio que apaixonante, sabe, meio fascinada pela existência, só é possível se você não perder essa capacidade ingênua, sabe, de não pesar coisas que são leves, mas você pesa pela carga das interferências ao longo do caminho. Não sei se você percebe onde eu estou querendo chegar. Então, às vezes, a palavra ganha uma conotação ou uma força negativa, mas ela não tinha originalmente. Isso aí vem da poluição de outras informações, né? Tá aí o grande risco que a palavra acaba fazendo a gente correr, né? Porque a gente pode estar usando a palavra de uma maneira dentro de uma intenção que está poluída.
poluída. E é isso que faz dela, às vezes, ser maligna, ser, de alguma maneira, causar malefícios, né? Ela pode ser assim. Maligna nesse sentido. Nesse sentido, Ela pode ser, de alguma maneira, por ter percorrido essa minha experiência, esse meu arquivo, ela foi poluindo. E ela saiu, inclusive, na emissão. Você falou sobre a questão da palavra falada, da palavra escrita. Talvez isso, na emissão, então, é que fica muito, muito forte, né? Quantas vezes a gente falou de maneira não intencional, né? Para alguma pessoa, algum tipo de palavra, algum tipo de frase, e aquilo repercutiu, você assustou. É difícil acreditar que não seja não intencional, né? Eu não sei, nós não somos seres tão controlados assim, né? Eu acho que a gente amadurece o controle sobre nós mesmos, acho que é um dos desafios da estrada. Tudo que você fala era o que você queria dizer, talvez não daquela forma, mas era o que você queria dizer. Mas de alguma maneira já mostra um descontrole diante do poder da palavra, né? Com certeza. A gente pode até ter algum tipo de intenção. Eu queria comunicar isso, eu queria expressar dessa maneira, mas de repente eu usei a palavra errada, na hora errada, com o tom errado, né? Às vezes na circunstância errada. Todos esses riscos a gente corre, né? Mas, assim, em resumo, só para não perder aquele raciocínio inicial, a gente discute a palavra aqui, e ela não é só palavra, nada mais que palavra, porque ela tem toda essa filosofia que ela provoca. A gente precisa pensar sobre isso. Sabe, pensar sobre esse uso, pensar sobre... a palavra é importante para todos, né? Não é um privilégio de um professor de linguagem e literatura o manejo com as palavras. Você depende delas para se fazer entender ou para interagir. Eu acho das linguagens, mas a palavra está nesse bojo, entendeu? Mas se a gente tivesse uma ideia melhor, se a gente fosse mais bem preparado na infância e tal, para utilizar as palavras, né? Se a gente conseguisse entender, né, do que se trata de verdade, teríamos muito mais cuidado com isso. A gente evitaria muita tragédia verbal. Não só você evitaria tragédias, mas, por exemplo, quando eu leio, por exemplo, uma poesia, né, às vezes eu leio a mesma poesia por horas. É um negócio muito doido isso, né? Sente, ressente, ressignifica. Por horas. Eu nunca leio uma poesia ali. Não. Eu leio de novo, crio uma imagem, leio novamente, crio outra imagem e fico naquele negócio ali, sabe? Ou seja, as palavras que estão ali, elas estão carregadas de tanto significado. Que você precisa, na minha opinião, claro, né, esse exercício ele traz muito significado. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu comigo. Sim. Em relação a isso. Me chamaram uma vez para eu falar sobre, para eu apresentar umas poesias um eventozinho assim, como se fosse falar, chama alguém com um violão e um sarauzinho. Como se fosse isso, por conta de um programa que eu tinha criado para a Rádio Companhia, chamado Companhia no Bar. O que era esse programa? Esse programa eram textos de autores consagrados, né? Sejam eles poesias ou não, e regados a blues, né? Legal. Era muito legal, o programa muito bom mesmo. E aí, vem fazer o que você faz lá no Companhia no Bar e tal. Aí eu chamei o Jan Cambay, que é um baita de um guitarrista e tal. Falei, Jan, vou escolher uns textos aqui, e aí você imagina aí o que você pode fazer, uma coisa incidental no violão e tal, né? E a gente vai lá e apresenta. É só isso. Beleza. Isso foi lá no Bolshoi, né? Aí eu fui e fiz essa apresentação. Aí, depois da apresentação, que você fica à disposição das pessoas que querem perguntar, né? Como é que é isso, como é que é aquilo, tal, não sei o quê, surgiu a oportunidade de eu explicar uma coisa que, para mim, fazia muita diferença em relação a todo o texto que eu leio. Quando você pega uma poesia, né, e vai ler, normalmente as pessoas estão atrás do significado que está ali. Claro. Né? Mas uma coisa sempre passou pela minha cabeça, que era o seguinte: escuta, qual era o sentimento que o poeta tinha quando ele estava escrevendo isso?
E aí eu aventei a possibilidade, né, que, por exemplo, você pode estar fazendo uma poesia, escrevendo um texto que seja uma baita de uma declaração de amor a tudo, né? Mas naquele momento você está terrivelmente sofrido, magoado, não sei mais o quê. E aí isso ficou meio assim, né? As pessoas não entenderam. Tinha até algumas pessoas mais eruditas lá e tal, da Universidade Federal, e eu disse, mas como assim e tal? E aí eu dei um exemplo. Falei, ó, eu peguei um texto da Cecília Meirelles, que eu tinha apresentado lá, né? E falei, vamos imaginar que a Cecília Meirelles estivesse numa situação oposta ao que esse texto aqui quer dizer, né? Então, eu vou ler para vocês o texto imaginando essa situação oposta que ela, pessoalmente, estava. E, portanto, ela gostaria que o texto dela fosse lido assim, e não da forma como eu li. Entendeu? Cara, Claro. o resultado foi um negócio impactante, né? Porque é tipo assim, você sei lá, foi uma coisa mais comum que todo mundo conhece, né? Uma frase lá de um texto do Vinícius de Moraes, né? De tudo ao meu amor serei atento antes. Certo? Beleza. Quando você diz isso, acreditando que ele está fazendo um baita de um elogio, né? A pessoa amada, então, olha, de tudo, de todas as porras desse planeta, né? Ao meu amor serei ao atento. meu amor, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu gosto, eu sempre serei atento antes de tudo. Ela sempre estará em primeiro lugar. É isso que ele quis dizer, beleza? Ou pelo menos é isso que o texto quer dizer, né? Agora, vamos imaginar que fosse o contrário. Que ele dissesse assim, cara, de tudo ao meu amor serei atento antes, o cacete. É muita coisa, né? Deu para entender? Entendi. Ou seja, então, de novo nós temos aí as palavras. Mas eu quero falar uma coisa sobre isso, porque na verdade quando você viaja para essa possibilidade que você colocou de ver o contraponto, o oposto, né? Você está libertando o texto do poeta, né? Você está deixando o texto ter possibilidades de outras leituras, de outras percepções, entende? Será que eu estou libertando do poeta mesmo? Nesse sentido, Ou existe a possibilidade? Nesse sentido de você Do poeta querer isso. pensar na possibilidade do oposto, daquilo que inicialmente o texto te apresentou. Você está fazendo do poeta alguém que não precisa estar vivendo aquilo, e isso é circunstância importante da literatura. Não precisa estar vivendo aquilo para elaborar o outro. Quantas vezes a gente tem... Por que existe a ficção? Ele pode até fazer uma analogia da realidade, ele pode até reproduzir uma circunstância que é biográfica, tá? Mas ele tem a liberdade de elaborar, de pensar, de imaginar, de criar, tem lá uma cena mitológica, olha só as mitologias que existem por aí e tal. Então, quer dizer, o que eu chamo de libertar, porque o poeta não pode ser escravo simplesmente da alma dele. Ele tem a alma a serviço da expressão, mas ele não tem apenas a alma, ele tem a inteligência, ele tem a criatividade. Depende da alma, depende, mas não vamos misturar as coisas. Você falou de uma circunstância biográfica, a pessoa está sofrendo, né? Cecília tem muito a ver na poesia dela com a biografia que ela viveu. Entendeu? Tem poemas dela que eu acho assim fantástico, Encomenda, não sei se você conhece, só para citar um pedacinho. Desejo uma fotografia como essa, o senhor vê, em que para sempre me vista com vestido de eterna festa. Como tem a testa sombria, joga a luz na minha testa, mas deixa essa ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia. E na cadeira aqui, e no espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Ela foi marcada por muitas tragédias, inclusive por essa reclusão solitária. Então teve muito a ver com a verdade dela. Mas, cara, você vai pensar nesse poema só na circunstância da Cecília, você perde a possibilidade de ver aquilo na sua circunstância, na sua percepção. Cara, eu tenho uma testa sombria porque, de alguma maneira, essas poluições que a estrada me deu podem tirar de mim a possibilidade de iluminar. Então eu quero que essa sombra, que pode ser um legado meu, seja camuflada. Mas aqui não, a ruga você coloca. Eu quero que as pessoas vejam a experiência que eu tenho, que a minha maturidade flua, entendeu? Eu não estou falando só da Cecília.
Eu estou falando do homem, do ser humano, que tem essa dupla possibilidade. Olha só, ela está com medo de que a expressão sombria apague a possibilidade da experiência que ela quer deixar como legado. Ou seja, da expressão mascarar o que ela verdadeiramente é. Na verdade, ela pensa na poesia ou no escrito como um legado. E ela quer que as gerações vejam aquilo que de bom ou de construtivo se agregou na maturidade ou na trilha dela. Entendeu? Agora, é engraçado, né, que as pessoas... outro dia alguém me questionou, eu falei, se você não tem a capacidade de ler uma poesia, você está com problemas muito sérios, né? Muito sérios. Mas por quê? Te questionaram? Não, assim, tipo, tá na conversa, né, então, não, porque poesia, sabe, tem certas ignorâncias, né, no sentido de ignorar mesmo, né? Sim. Que a gente fala ignorância, você entende, tem certas... digamos, tem certas brutalizações, né, que mantém as pessoas num escuro que é absurdo, né? Cara, você não tem ideia do quanto uma poesia pode melhorar a sua vida. Desatar nós, né? Exatamente, porque aquilo é como se fosse toda a provocação que vem de uma poesia, né? Ela tá ali para te fazer bem, não é para te fazer mal, né? É para acender em você... Desculpa a minha cara, depois eu te explico por que eu fiz esse rostinho. O que vem de lá é para te fazer bem, né? Seja para que você perceba algo que você ainda não percebeu, seja para dar um pontapé inicial em alguma coisa que estava lá, adormecida, e você não tinha tido a oportunidade de acordar. Enfim, né? A poesia, ela pode ser apenas um divertimento e tal, beleza. Mas quando você é atento, né? Quando você pega lá um texto e começa... E faz o que eu faço, por exemplo, né? Que assim, eu não leio nunca. Essa releitura, sem abandonar a possibilidade de continuar repassando. Cara, eu fico horas assim, aquilo na minha cabeça, e eu fico horas pensando, e sabe, aquela coisa ali, construindo imagens, enfim, eu faço uma degustação, entendeu? Profunda daquilo. Por quê? Porque este é um exercício psíquico, vamos dizer assim, altamente favorável para a sua sanidade mental. Mas a expressão verbal pode ser poética especificamente, quando eu falo de poemas, né, os poemas escritos, ou pode ser um romance. A expressão literária, ela vai provocar identidade ou oposição. Sim. Entendeu? De repente eu vejo um perfil de uma personagem e essa personagem ela é o avesso daquilo que eu sou, ou pelo menos cogito ser, né? Então esse é o trabalho. Às vezes eu vou descobrir o que eu não quero ser, fazer, né? De como eu não quero agir, e às vezes eu vou encontrar ali um espelho meu. Entendeu? Espelho meu, né? Mas a verdade é que a gente precisa fazer esse tipo de debate com as palavras. Você está falando que é releitura, investigar profundamente, mas é porque a gente está debatendo com aquilo que está escrito. E a gente está encontrando oposição e identidade. Pode até estar... Pode até estar conseguindo acessar a alma do poeta, a circunstância do poeta, mas isso talvez não seja nem o principal. O principal é que você, como ser humano, está vendo aquele texto como uma expressão viva, velho, e que ela está conversando com você. Eu converso hoje com o Machado de Assis sem nunca investigar as circunstâncias do Machado, apenas vendo como o texto dele é vivo e repercute ainda hoje de maneiras variadas, de diversas outras formas. Entendeu? Isso, quando eu fiz aquela carinha só para justificar rapidinho. São atuais, né? Claro, tem uma carga de autores brasileiros, e não só brasileiros, né? Que tem toda essa capacidade, ainda está hoje, né, com a mesma base, a mesma força, né, do que quando eles emitiram ou publicaram aquilo que escreveram, certo? Tem isso tudo. Mas, às vezes, cara, essa coisa de fazer bem e fazer mal, o poema quer sempre fazer bem. É por isso que eu falei da oposição. Você tem os poetas do mal do século, lá do
do romantismo, que são aqueles poetas, aquelas figuras humanas que viveram em desacordo com a vida. Eles não tinham uma relação de empatia com a vida, mas sim de antipatia. A vida para eles era penúria. A vida para eles era um peso. Tanto é que a morte passou a ser para eles uma expiação, uma libertação. Quando você lê um poema de um Álvares de Azevedo, quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. É louco se você chorar porque eu quero morrer. A morte, para mim, é legal. Você imagina a gente lendo isso, né? E identificando. A gente está no caos, né? Existencial. E certamente há pessoas que vão se identificar com esse tipo de discurso mórbido e derrotista, mas há aqueles que vão ver que a vida não pode chegar a esse nível. Que nós não podemos chegar a esse nível de antipatia. Aqueles que vão olhar, vão ter uma visão de fora. Não, isso é uma realidade que foi assim, por esse motivo e tal. Tem uns ingredientes que a gente podia colocar aqui na nossa conversa. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa quando escreve no papel, às vezes ela tem uma pressão tão forte escrevendo que ela fica no alto relevo ali no fundo, né? Outros são muito levinhos e tal. Porque tudo isso, a questão da palavra escrita, lembra? Tudo isso vai agregando, como é que fala? Agregando tons ou ingredientes que a gente precisa perceber no que é a palavra. Às vezes escrever uma palavra, ela pode ser um momento terrível para aquele que está emitindo. O Conta Cartomante do Machado, tem uma hora que o cara fica num dilema de saber se o Vilela, que é o traído, né, o cara que é vítima do adultério da esposa, com o amigo Camilo, ele não sabe se o cara já desvendou ou não a história, e aí ele recebe um bilhete depois de um encontro, né, às escondidas com a Rita, que é a personagem adúltera aí, né? E o texto escrito assim: vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ou seja, quando ele olhou para aquilo e percebeu o tom, como é que fala, a tinta, né? Aquela pressão sobre o papel, ele falou: fudeu. Desculpa, mas fudeu, né? Mas assim, só que ele ainda vai depois. O texto é muito mais rico, tem mais coisas, mas eu te falo, tudo isso faz parte dessa luta que a gente tem com as palavras e com a expressão. A palavra, ela não adianta você tê-la. Quando você vai escrevê-la, ela também tem um poder. Porque você transfere para o papel isso. Né? Ela tem um poder sobre você, em primeiro lugar. Inclusive, isso é nostálgico, né? Porque hoje a gente digita, hoje a gente posta, né? A gente tem corretor, né? Mas esses não, cara. Nanquim e papiro, velho. Era escrevendo lá. E aquilo dava à palavra um outro valor. Palavras são palavras, nada mais que palavras, depende até do tempo. E agora, por exemplo, nesses tempos de chat GPT, por exemplo, inteligência artificial e tal, aí as pessoas estão achando assim, não, eu não preciso... você tem que fazer uma redação, você tem que escrever alguma coisa e tal. Aí vai lá e pede para a inteligência artificial escrever. Não, aí eu vou lá, faço uma correção. Cara, é assim, é um convite a não raciocinar, ou seja, o hábito de... As palavras, elas têm este poder, né? Porque são através delas que você raciocina. Porque você usa as palavras para raciocinar. É como se você estivesse falando... Como é que é o raciocínio? O raciocínio vem assim, é nada? Não. É você falando para você mesmo. Bom, eu preciso disso, isso é assim, 2 mais 2, 4, e isso mais aquilo. Então, você está usando palavras para raciocinar. Claro. Quando você abre mão disso, na minha humilde opinião, eu acho que você está abrindo mão da sua humanidade. Com certeza. Deixa eu te contar uma coisa. Eu escrevi um poema, está até no Instagram, depois se você quiser dar uma olhada. E começa assim: as palavras são o meu consolo. Consolo é só uma palavra. Aí eu vou desencadeando esse texto, aí depois, se quiser dar uma olhada. Por que eu estou dizendo, cara? Porque se você não tiver esse lado anímico para utilizar a palavra, essa palavra se esfria e empobrece a expressão. Claro. Quando você, de repente, troca a sua inteligência, a sua emoção, a sua alma, né,
por uma inteligência artificial, que a coisa já diz, você está inutilizando cada vez mais esse ser pensante, né? Penso, logo existo. Então, a gente está anulando a existência. Penso, logo existo. Não penso, logo cara, não existe. Se aquilo que eu expresso, seja falando, seja escrevendo, né? Ou em outras linguagens, então, se aquilo que eu expresso não é uma repercussão de tudo que sou, e sim de alguma coisa, de um combo de informações de arquivos, eu tô fora, velho. Ele não vale nada, não existe mais. Agora, me tiraram do mapa da expressão, comecei da possibilidade de influenciar. De repente, a gente vai estar com os arquivos que já existem sendo a solução de problemas novos, né? Que não precisam de soluções antigas. Agora, se é que você me entende agora nesse arremate. Veja bem, a gente está aqui falando para adultos, né? E aí eu estava pensando aqui nos adolescentes, que você tem contato como professor e tal. Sou pai de filhos assim também. Então, assim, cara, como é que convence essa galera, né, que certos melhoramentos não são tão foda assim, né? Como o povo acha, né? Como é que é isso? É difícil. Na sala de aula. Primeira coisa, é difícil pra gente entender como funciona essa lógica deles que já nasceram no mundo assim. Então, o primeiro dado é que se a gente partir simplesmente para incompreensão, a gente não vai resgatar. Compreendeu a ideia? Eu brinco muito na sala, né? Que às vezes eu publico antes no Facebook, agora no Instagram. Aí tem lá o Leia Mais, né? Que a meninada não investiga o Leia Mais, né? Se brincar, fala lá, lê o texto meu quebrado e fala assim: valeu, Cezão, você é gente boa. Tá legal. Mas tem isso, quer dizer, a galera. Mas o Leia Mais nunca clica. Porque a galera tem um negócio do start, do clicar e já vira a solução, que ele não tem aquela coisa do ruminar, né? Do matutar, que é o que você falou, de investigar o texto profundamente. Só que a gente viveu nesse mundo artesanal. E eles não. Boa parte deles não. Como que a gente resgata? Eu tive uma lead com uma escola, não vou falar o nome uma certa vez, porque eles estavam colocando muita tecnologia na sala, tela digital, holograma e tal. E isso valorizava, né? Talvez o preço da mensalidade. Não vou falar o nome, fica tranquilo. Eu vou mandar o like, né? Mas brincadeiras à parte, eu falava assim, cara, eu sou professor de literatura. O meu papel é retornar esse menino pro livro. Não é pôr numa tela, não é fasciná-lo mais ainda por uma tecnologia, né? Aí a galera ponderava, não, mas eles são de uma geração diferente, tão inteligentes. Eu falei, cara, eu não sou burro não, cara. Inteligência não é medida por esse tipo de ferramenta. Eles são muito ativados, mas aí são deprimidos, são pessoas que de repente não têm uma certa inteligência emocional que só amadurece no ruminar, entendeu? Existe um combo de problemas que você tem que ir mostrando para esses caras. Quanto mais sério é o projeto pedagógico de uma escola, mais fácil é você conseguir levar isso para a sala de aula e brigar um pouco a tecnologia. Porque eu não quero brigar no sentido de achar que ela é inútil, mas ela tem que ter apenas a utilidade dela. Outro dia eu estava... Só para pontuar com a frase, não posso deixar. Não sois máquinas, homens é que sois. Isso é um conflito lá de tempos modernos, né? Quando o Chaplin concebe esse texto, e ele falou isso no início do século XX, meu compadre, né? E a gente está numa outra geração onde a máquina já penetrou muito mais, criou muito mais essa mecanização da ação, do pensamento, não entendeu a ideia? Cara, a gente é meio nostalgia, mas ao mesmo tempo a gente é guerreiro do futuro, velho. Porque a gente vai entregar os pontos, né? A gente vai entregar essa geração apenas a essa lógica tecnológica babaca, né? Que se às vezes vem um programa jornalístico famoso aí, que fez uma certa apologia ao ChatGPT, mostrando artistas fascinados pelo poder. Rapaz, eu desconstruo na primeira. Eu pus os meninos para escrever um quadro até hoje, cara. Por quê? Eu quero ele brigando com a palavra. Deixa eu te contar uma coisa aqui para a gente chegar lá. Outro dia, eu estava conversando com um amigo, ele deve ter... Eu acho que ele está na faixa de 50, eu acho, né? Enfim. Aí ele se separou e tal, tem uma filha. E estava conversando comigo sobre a filha e tal, falando, que ela é linda, é uma menina maravilhosa, assim, assado e tal, não sei o quê. Aniversário dela, e eu fico pensando o que eu vou dar de presente e tal. Eu falei para ele assim, uma carta. Eu, como? Eu falei, uma carta.
Escreve uma carta para ela. Carta? Falei, carta. Caneta, lápis ou sei o quê, né? Entendi. Papel, escreve uma carta para ela, cara. Escreve uma carta falando para ela o tanto que ela é linda, o tanto que você a ama, o tanto que você deseja coisas boas. Escreve para ela, põe num envelope, sela, leva na agência dos Correios e manda para ela. E lá no final você diz assim, ó, eu quero uma resposta pela mesma via. Escreva uma carta para mim, para que ela entenda o valor disso. Porque e-mail, amigo, aqui no WhatsApp e tal, isso é Claro. Isso é uma desgraça. A gente e quando... aí, desculpa, então, veja bem. Eu não sei se ele fez. E eu vou dar a mesma sugestão para você. Como é que seria se você, na sua sala de aula, para os seus alunos, você escuta, pensa numa pessoa que você gosta muito. Pensa. Pega aqui esse papel branco, certo? Tá vendo? Um papelzinho branco aí, tá todo mundo, beleza, ok? Eu quero que cada um de vocês escreva o nome dessa pessoa, ok? No papel. Tá bom? Tá. Todo mundo escreveu? Beleza? Agora é o seguinte. Escrevam uma carta para essa pessoa. Arrumem um envelope, coloca no envelope, vai no correio e posta essa carta. Vocês precisam passar por essa experiência para entender a hora que o carteiro chegar lá com a resposta e você pegar aquele envelope que está direcionado a você e você olhar no remetente, é a pessoa que você mandou a carta respondendo, você vai passar por uma experiência, meu jovem. Mas aí Léo, eu concordo, é justamente o momento em que você é o oráculo de uma geração que foi desnorteada. É o momento que você fala assim, porque eu experimentei isso. Eu sei que alguém um dia me mandou uma carta e o que eu imaginei, ou o que eu imaginava, ou como eu sentia a situação, ela parou o tempo dela. Claro. Ela sentou, ela pegou um papel, ela pensou em mim. Claro. Ela criou aquilo, ela teve fez o como é que fala? Cumpriu um papel, fez um esforço, melhor falando, tava faltando isso. Fez o esforço de ir até a agência de Correios, mandou, ficou lá esperando, né? Quer dizer, cara, fantástico. A gente tem perdido isso mesmo, isso é verdade. Ao mesmo tempo, a gente não pode parecer, e aqui eu vou falar meio para polemizar, quem tem medo de polemizar não opina, né? Claro. Mas a gente também não pode parecer, essa geração, aquele cara da idade das pedras, né? A idade das, sabe? A gente precisa se fazer confiável, entendeu? Eu faço esse caminho mediano, não, essa média, sem perder aquilo em que eu acredito e sem também ignorar aquilo que os doutrinou. Porque a gente também não pode demonizar ou colocar a coisa dentro de uma conta que não, a gente tem que salvá-los dentro desse caminho. Claro. Porque eles não vão voltar para lá. Não é problema. Você tem saudade disso, eu tenho saudade disso, a gente sabe que significava demais. Cara, não é problema você usar o e-mail, você usar o WhatsApp, nada disso é problema. O problema é você achar que isso é tudo. Não, claro, mas qual que é o papel da nossa geração? Eu falo da minha, que eu também estou acima dos 50, vamos dizer, mas nosso papel é desvendar isso que eles perderam a oportunidade de enxergar. Existe um negócio inegável. Não é tarefa fácil, né? A gente tem uma coisa inegável, que é uma coisa que a gente viveu dentro de um outro contexto, mas que é esse conflito inevitável de gerações, né? Às vezes o raciocínio do meu pai e da minha mãe dentro de um contexto parecia antiquado, né? E a gente viveu também esse choque com outro mundo que também não era o nosso. E eles estão numa posição em que a gente começa, até pelo envelhecimento, eu vou chamar de amadurecimento, né? Eles começam a nos ver como pessoas fora dessa pauta. Ou gente que não vai entender aquele mundo. Então, o que eu falo que a gente tem que gerar confiança? Ele tem que entender que eu não deixei de entender o que é o valor da WhatsApp, sabe, das ferramentas. E ele tem que perceber aquele mundo que ele não viu. E que a gente tem que mostrar. Isso é aprontá-los para um futuro melhor. É fazê-los contabilizar a minha
experiência com a experiência deles. E Somar extrato isso, vai né? ser joia, né? Sim. Então é isso. Porque a gente não pode brigar com linguagem, a gente tem porque- que saber usá-las, né? Vou dizer um negócio para você aqui que eu acho que é importante. É o seguinte, ó. Quando eu tinha 18 anos, as pessoas que tinham 50, elas tinham uma visão de mundo, ok? Então, cara, o cara já tá velho, sabe assim, pensa umas coisas, uns troços Pensa como eu ouço babaca, isso de tal, não sei o quê. meninos. Enfim, né? Naquela fase você achava que as pessoas mais velhas... Mas o que ocorre de verdade é que naquela época eles não tinham muito acesso a muita coisa. Claro. Agora, hoje em dia, você tem pessoas de 70 anos absolutamente atualizadas, Claro. usando tudo e mais um pouco de todas as tecnologias numa boa, sem problema nenhum. Gente com uma visão atualizada de mundo, do ponto de vista antropológico, filosófico, sociológico, todo, entendeu? Ou seja, então, uma coisa é você, professor César, né, com a sua visão, com a sua experiência e tal, tentar passar para os alunos, dar a eles o que há de melhor da experiência do mundo analógico, vamos dizer assim, para que eles utilizem isso na sequência da vida deles, daqui Sim. para frente. Outra coisa é você ser um cara retrógrado, dizer, não... concordo. Entendeu? Mas assim, enquanto eles estão imaturos, soa muitas vezes assim. Eu tenho assim, vamos dizer assim, não sei se isso é vaidoso falar, mas eu tenho um certo carisma com os meus alunos, certo? Geralmente eu sou um cara legal, vamos dizer assim, a galera me curte. Então, mas eu ouço, né? Veinho, eu sou veinho do Up, tem até um aluno que parece um menininho lá do Up, daquela animação. Pô, eu ouço de tudo. Veinho do Up. Cara, quer dizer, é uma brincadeira, mas é a maneira deles se aproximarem, mas também de ficarem De irritados. dar aquela espetadinha. né? Mas Coisa assim, de então adolescente, eu né? preciso ser carisma, caráter e não perder, não fazer uma higiene de geração. Porque no fundo eu também curto coisas que algumas novidades, né? Tem hora que meu filho que escreve um rap lá, eu falo, puta que lá merda. O texto às vezes está um pouco agressivo, um pouco vulgar naquilo que eu atribuiria a boa poesia, mas está na sintonia da galera. E eu acho legal que ele esteja sintonizado e capaz Tá no tempo dele. de fazer essa leitura. Então a gente tem que tomar um cuidado de não transformar isso no horror. Entendeu? Eu falo porque eu vivi muito tempo. Por exemplo, a minha escola musical, por exemplo, foi rock, depois foi MPB, entendeu? E eu vivi muito a resistência ao sertanejo, isso eu resisti, por exemplo. Mas eu tinha um primo que era cansativo, porque eu ia pra uma festa, eu não posso nem falar, bom, ele vai ouvir. Eu tinha um primo que era muito cansativo com isso. Sertanejo, aqueles clichês de rejeição, né? E eu falava, cara, se eu tô numa festa, tem uma gata olhando, ela gosta do música sertaneja, vai rolar, tô nem aí. Porque é aquela história de você também não ser uma figura fora, desencaixada, não é necessário. Ele vai confiar muito mais se sentar para tomar um café com ele, uma cerveja com ele, e ele te ouvir porque você visitou o patamar dele. Senão fica muito, muito pernóstico, muito chato, se você não cara. acessar essas pessoas, elas não vão te acessar. Pronto. E elas precisam me acessar porque eu tenho um legado para elas, eu tenho Com um recado certeza. para elas. É um papel profético, né? O que eu acho legal, essa coisa meio religiosa, mas você vai entender. O profeta é aquele que muda a sua direção. Eles estão indo para uma direção, eles estão viciados, eles estão, sabe, praticamente desatentos ao mundo ao redor e colados na tela. Eu preciso fazer com que eles acessem o outro cenário, o outro universo. E para isso eu não posso simplesmente parecer... E eles não precisam abandonar o universo deles. Não, absolutamente. Eu acho que esse é o grande dilema, esse é o grande desafio, mas é o que a gente tem que enfrentar e a gente não pode desistir dessa batalha, não. Professor César Machado está aqui conversando comigo sobre um tema que é uma pergunta. Palavras são palavras, nada mais que palavras. O professor também é poeta. Eu considero poeta porque escreve, faz música, né, e tal.
E na música, professor? Palavras são palavras, nada mais que palavras? Eu tenho... Depende muito, né? Esses dias eu estava vendo entrevistas com o Danilo Gentili. Eu não conheço o cara, mas ele fez uma abordagem legal, pegando as músicas antigas, né? Tu és divina e graciosa, estrata majestosa. Aí ele fazia um combo de músicas, como a mulher era tratada, né? Anteriormente, nesse extrato poético, né? E aí, de repente, fala, hoje quando o cara quer agradar uma mulher, senta, não sei o quê. Eu vou gozar na tua garganta. Ele fala desse jeito. Porque há um abismo entre a maneira como a palavra é tratada em certas circunstâncias. E hoje, talvez por um efeito similar, não dá para poder comparar desse jeito, é muito vulgarizado, né? Então, quer dizer, a música hoje, ela tem usado desse viés verbal de uma maneira muito aquém da possibilidade da palavra. Então, se eu pensasse no que tem sido comunicado, palavras são palavras, nada mais que palavras, porque aquilo ali, mal palavra é. Aí é afirmação. Entendeu? Mal palavra é. Mas como eu sei que existe um outro universo, mesmo atual, não só voltando a essas canções românticas que eu recordei, mas existe ainda hoje gente tratando muito bem a palavra, sabe? Você vai ver no mundo do rap, você vai ver... Não é necessariamente que a música seja um exemplo de que as palavras foram banalizadas. Para alguns que talvez nunca tenham conhecido o que é o poder da palavra, né? Nunca tenham experimentado a força que a palavra tem. Eu costumo falar, você colocou a condição de poeta ou de letrista que eu tenho, eu não posso rivalizar com as palavras porque elas são minhas parceiras, velho. Eu tanto escrevendo quanto lendo, né, eu me resolvo, é uma terapia para mim. Então a palavra, ela é quase que um terapeuta que eu utilizo, você tá entendendo? E isso faz parte de um universo que precisa ser prestigiado. O que escreve, dedica, sabe? Verte. É vida, entendeu? Então a palavra precisa continuar sendo respeitada, mas ela tem sido banalizada por muitos. Aquela história que a gente tem na pauta do tema, né? Há palavras usadas benignamente e malignamente. Quer dizer, isso tudo vai depender do emissor, que é uma discussão que talvez a gente não tenha feito aqui ainda, né? O emissor é que vai dar ao texto o tom, sabe? A tinta. Que a emoção dele vai poluir. Lembra daquela carga que você carrega, né? Então, quer dizer, o emissor é sempre o traumático, porque quando se usa a palavra de maneira nobre, né? A expressão nunca será pobre, vulgar, e as palavras mostram a que vieram. Entendeu? Eu fico imaginando uma cena romântica de alguns anos atrás, né? Se você quer elogiar alguém, você que está do seu lado ali e tal, você olha, você é uma pessoa maravilhosa, né? Então você disse tudo. Enfim, hoje, você é uma pessoa muito foda. Do caralho, né? Entendeu? Você é uma pessoa do caralho. Ou seja, tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso, nada, zero, né? Não tem problema nenhum com isso, nunca tive, né? Assim, eu tenho a mente absolutamente aberta e não sou refém dessas porras, não sou mesmo. Entendo. Entendeu? Agora, às vezes, na utilização delas, principalmente na utilização profissional, né, o que deveria ser, existe uma diminuição, assim, um empobrecimento muito grande. A perda da delicadeza, né, cara? A sensibilidade vai se esvaindo. Os meninos não entendem muito. Engraçado, né? A gente parece que está indo para frente, mas em outras coisas a gente retrocede. Eu explico. Homem não chora, né? Esses meninos, eles problematizam. Se pintar um cara muito sensível, tem as tribos que são mais emocionais, né? Os emos, né? Tem essa galera que ainda, né, povoa o cenário juvenil. Mas geralmente a galera, principalmente no nosso cenário regional aqui, né, que vai ver um cara chorando, vai achar aquilo uma bobagem, né? E aí, cara, porra, a gente tinha avançado para isso, de entender que a lágrima é um verter da emoção humana. E ela e qualquer um de nós, independente do sexo e da sexualidade, somos passíveis da sensibilidade. As pessoas que não têm problemas em demonstrar o sentimento delas, na minha opinião, são aroeiras. Entendeu? São pessoas muito fortes, são pessoas com consistência, porque para você só se mostra porque você não tem medo. Claro. Né? Então, o homem que chora,
é bruto de poder. Entendeu? Concordo, a força... É isso, na verdade é isso. É o contrário do que as pessoas imaginam, né? É você não conter o que você tem, né? Sim. É justamente porque se você reprimir uma lágrima, você mascara uma emoção e se torna um fake, né? Uma farsa. Você é uma persona... Você é uma persona não grata para si mesmo, né? Concordo. Aliás, você está se escondendo num casulo qualquer, isolado, né? Então, a verdade é que a gente precisa entender que esse embrutecimento da sociedade, usando a palavra como uma referência, né, no uso, né? Isso existe também em outras sintonias, em outros cenários, né? Não só no uso verbal. Mas esse empobrecimento tem mostrado uma gente insensível, sabe? Impiedosa, cruel, uma galera que está simplesmente subtraída de humanidade. Entendeu? Isso é muito sério. Você conhece, lembra do Dança com Lobos? Tem uma cena de Dança com Lobos que eu amo, que é quando o tenente lá, o cara da infantaria, ele tá aquartelado sozinho, perto dos Apaches, né? E ele começa a conviver sozinho, porque o destacamento ainda não chegou, e ele está ali numa mediação para poder, de alguma maneira, cumprir o propósito que eles têm naquela, não é catequese, naquele domínio sobre o cenário indígena, enfim. E eu sei que em um certo momento ele começa, na solidão, a ficar sensível, né? E aí ele vê os índios... nos seus rituais, dançando e coisa e tal. E aí ele, ao redor da fogueira, ele vai e dança, né? Os índios foram, viram ele e aí deram a ele o apelido de Dança com Lobos, né? Aí tem um momento, quando chega o destacamento, que ele já está todo descaracterizado, ele já não está fardado, né? E ele não aceita ser chamado pelo antigo nome. Ele disse que ele era o Dança com Lobos. Aí tem um diálogo, desculpa a demora aqui, mas rapidinho. Aí tem um diálogo que ele chega, ele está conversando com o líder Apache lá e de repente ele vira assim pro cara: olha, de todos os caminhos que levam o homem à sua essência, ao seu objetivo, são os caminhos que levam à verdadeira humanidade. Penso que você está nele, é bom pensar nisso. Justamente quando ele saiu da farda, saiu do antigo nome, saiu de todos os rótulos, que ele aceitou dançar com os lobos ali à luz do luar, na fogueira, ele experimentou a sensibilidade que aqueles indígenas de repente construíram nele. Ele se auto-reconheceu. É que ele chegou na dimensão humana. Esse é o grande risco que a gente corre, cara. A gente está perdendo essa capacidade de ser sensível. Uma vez, até que foi a gente mesmo conversando sobre essa questão de falar que as palavras não são insignificantes, agora, aí deu uma polêmicazinha, mas é justamente por isso, porque eu vejo nelas um recurso importante para emocionar, para tocar. Elas são poderosas para isso, entendeu? Existe uma força nelas que pode ser usada para poder desconstruir essa desumanização, entendeu? Se existe um embrutecimento, a gente pode fazer o oposto. Então, a palavra é um recurso maravilhoso. E outra coisa, né? Esse embrutecimento, grande parte desse embrutecimento, essa parte ela foi trazida pelas palavras. Claro. Ela é a bênção e a maldição, né? O Deus e o diabo na terra. Então, se ela foi trazida pelas palavras, ela pode ir embora, claro, também com a utilização de palavras. O soro antiofídico não vem da coca, você usa o próprio veneno para poder criar a imunidade. É isso aí. Eu acho que quando você... Nos tempos atuais, né? Assim, vamos pegar essa polarização que as pessoas se meteram aí, esse ódio, essa coisa maluca, esse troço de você, sabe, esse ranço. Cara, sinceramente, se alguém me dissesse, não, daqui a 2 anos ou 3 anos vai acontecer isso, e aí as pessoas vão se desentender por conta disso, cara, você tá louco, como que vai acontecer um negócio desse? E aconteceu. Houve e continua acontecendo, né? Aconteceu e continua acontecendo. Querem sempre sabotar esse caminho de volta. E aí, né? É o seguinte, querem quebrar a ponte para a gente não poder voltar, aí entendeu? O que foi usado para que isso ocorresse
palavras. Claro. Certo? Foram palavras que levaram as pessoas a este estágio de emburrecimento, empobrecimento, embrutecimento. Porque você, cara, isso separou famílias. Claro. Isso separou casais, isso separou amigos, entendeu? As pessoas perderam a condição de dizer, não, peraí, calma, ó, é assim, ó, você tem esta opinião e eu tenho esta opinião. Isso não nos transforma em inimigos, cara. Claro que não. Somos apenas discordantes, mais nada. Discordo de tudo que disseste, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Então, ou seja, mas não. Aí o seguinte, é óbvio, né, que isso passa por algumas situações que a gente tem que levar em conta. Primeiro, o nível cultural e senso crítico, né? O senso crítico, por exemplo, na minha opinião, é o grande problema, porque falta, mas falta mesmo, infelizmente. E aí nós temos um problema, que é o seguinte, ó, o sujeito é engenheiro, médico, dentista, advogado, tal, mas é um analfabeto do ponto de vista crítico. Ele não tem a menor condição, porque ele é focado naquilo que ele é profissionalmente. O cara é um puta de um engenheiro, é um baita médico. Não se discute a competência, não, mas... Claro que não. O cara é um puta médico, advogado, não sei o que e tal. O cara sabe tudo de odontologia, sabe tudo de agronomia, sabe de engenharia, mas, meu amigo... Léo, eu acho que isso é uma ferida aberta. A gente está diante de uma situação muito conflitante, porque se a gente pensar simplesmente nessa ignorância que em nosso país é estatística, a gente vai encontrar o vizinho nosso aqui, que é estatisticamente um pouco mais sensato do ponto de vista do nível cultural. Se você pegar em termos de... Vamos pegar o score de analfabetismo, qualquer coisa assim, e se manifesta com os mesmos ódios. Existe um tempero que a gente precisa identificar onde ele está conseguindo prosperar, sabe? Onde ele está conseguindo fazer essa coisa sair do controle. Eu acho que o terreno mais fértil que o ser humano tem é a capacidade de odiar. Esse é o terreno mais fértil. É ali, quando você joga a semente certa, ela prospera muito rápido. Cara, tolerar é muito mais difícil que odiar. Então o dia que você tem que engolir um sapo, falar assim, né, entendeu? Então, claro. Assim, ou seja, palavras foram usadas e estão sendo usadas, e a falta do senso crítico, né, para entender o óbvio, o mais simplório dos raciocínios que está tentando te vender um peixe podre, esse senso crítico, você, para adquirir, não tem, ele não é trazido pela cultura. Eu vou usar pode falar. Ele não é trazido pela cultura técnica, né? Então, mas o cara é engenheiro, o cara é médico, o cara não sei o quê. Como se fosse um endosso para idiotice que ele fala. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, meu amigo. É assim, ó. Cultura técnica não quer dizer nada. Só quer dizer que naquela técnica você está qualificado. Então é assim, você é um grande qualificado em medicina. Você é um excelente qualificado. Isso não te autoriza. Agora, o que você entende de além disso? Você é capaz de perceber, por exemplo, que o mérito é uma coisa absolutamente questionável? Como assim? Aí, quando você entra nessa seara, falta condição e base para haver este tipo de raciocínio. Então, o sujeito vira para você e fala assim, bandido bom é bandido morto. Te entendo. Palavras, certo? Palavras. Agora, quando você... irritam quem tem sensatez, pois né? mas que trazem também uma indignação que ela não é branda, né? Não, aí é onde eu queria chegar daqui a pouco. Então, assim, ó, aí você diz, cara, deixa eu te falar, justiça é o oposto de vingança, entendeu? Vocês falam de vingança como se estivessem falando de justiça. É uma cólera do caramba. Né? Quando você diz bandido bom é bandido morto, eu pergunto, defina o que é bandido. Bandido é o cara que cometeu crime. Que tipo de crime? Esse crime foi cometido em que situação? Qual é o contexto dele? Aonde ele foi cometido? Ou seja,
para isso, você precisa de senso crítico, ok? Sim. E por que eu estou dizendo isso que fica um pouco fora do osso do nosso tema, né? É para dizer que essa fervura, ela foi ativada por palavras muito bem colocadas, sabe? Mas milimetricamente, você não faz a cabeça de ninguém falando besteira, não, sabe? Ou só mentindo, não. Existe um beabá a ser cumprido, isso é científico. Informação ela antecede a opinião, senão ela é vazia, né? Mas falando uma coisa assim, aí é um recurso meio cristão que eu tenho. Eu sou muito conciliador, sou muito pouco me fala. Sou muito pouco ligado a esses embates, a essa briga estéril, muitas vezes, porque tem um cara tapado, a palavra é essa mesmo, que não está me ouvindo, né? Que está totalmente obtuso ali, incapaz de acessar o que eu estou falando, e eu estou ponderando com senso crítico, mas ele está decidido a não ouvir. Entendeu a ideia? Aí quando você pega lá, por exemplo, a cena da crucificação de Cristo, e o cara fala, ó, perdoa, pai, eles não sabem o que falam. Ele foi tratado como... Foi morto até no lugar de um zelote, que era o inimigo do Império Romano, né? Barrabás, lembra? A história conta isso. Então, quer dizer, ele foi ajuizado como um marginal sem selo, com uma pregação diferente, entendeu a ideia? Então, quer dizer, esse tipo de crucificação... Pela religião. Não, mas ela é ignorante, entendeu? E ela está acontecendo agora. Tem gente imolando um punhado de cordeiro, e eu não vou falar só do Jesus, agora traga analogamente isso para a realidade, e a gente, às vezes, quer... reagir de maneira raivosa, a gente só aumenta o fogo dessa corrida, dessa briga, né? dessa disputa. A gente precisa também saber calar de certa forma, não é se submeter, não é subserviência, é simplesmente entender que esse ser que está indisposto lá na raiz de te ouvir, negociar com ele, interagir com ele, só vai acender fogueira, cara, não vai resolver. A gente tem que continuar fazendo aquela uma vida propositiva, né? Uma caminhada sensata, lúcida, com senso crítico e tal. E uma hora isso vai mudar de parâmetro, porque a gente está falando que existe uma guerra, um ódio, né? um digladiar, né? Uma polarização, existe. Agora, qual que é o remédio disso se a gente continuar? Porque a gente está vivendo uma mudança, entre aspas, mas a sociedade está dividida, certo? O que acontece... Calma, mas aqui do lado já se retornou a antiga fórmula da guerra de novo, né? Eu ia falar da Argentina, por exemplo, né? Olha quem chegou ao poder lá e olha que discursos que são encorajados por ele. Compreendeu a ideia? Então a gente está vendo uma intermitência, tá vendo? Dessa situação. E a gente, por quê? Porque a gente não encontrou o remédio, compadre. Impressionante é o seguinte, ó, tem uma piada que demonstra bem o que está acontecendo, que é o seguinte... O sujeito está indo numa estrada à noite e tal, não sei o quê, e aí fura um pneu, certo? Aí ele desce do carro e tal, meu Deus do céu, foi ver, não tinha macaco, certo? Não tinha macaco para levantar o carro e trocar o pneu. Essa é uma história muito antiga, piada muito antiga, a maioria conhece, tal, mas eu vou usar isso para mostrar claramente o que ocorre. Aí o seguinte... eu falei, tá, mas e agora, hein? Como é que eu faço? Não passa ninguém. Então aí ele, lá no horizonte, ele viu uma luzinha lá acesa. Ele falou, nossa, ali deve ter alguém, é uma casa, deve ter alguém. Esse alguém deve ter um carro. E nesse carro desse alguém tem um macaco. Tem um macaco. Vou lá, vou pedir emprestado e tal, não sei o quê. E foi caminhando. Aí, olha só o que aconteceu no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Né? Lembra disso? Carlos Drummond. Pois é, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ok, aí, cara, bom, assim, para adiantar a história, neste período que ele sai de onde estava o carro dele, até ele bater na porta do cara, né? Olha só. Presta bem atenção. O cara saiu daqui do carro para ir lá
pedir um macaco emprestado para resolver o problema dele, ok? Então teve um intervalo aí, não teve? De tempo, espaço, tá. Claro. Aí o seguinte, quando ele chega lá e bate a porta, que o cara abre a porta, o que ele faz? Ele diz, enfia esse macaco naquele lugar. Ok? Entendi. Agora, como assim? Ué, o cara saiu daqui, caminhou esse tempo, tal, não sei o quê, chegou lá, bateu na porta, quando o cara abriu, foi, pois não, enfia esse macaco naquele lugar. Porque ele passou por tanta intercorrência. Não é, é o Entendi. seguinte, durante esse período, ele começou a fazer o que fizeram com essa gente. Tipo assim, não, mas o que ele pensou nesse período? Não, tudo bem, eu vou lá de madrugada, aí eu vou bater na porta, o cara vai abrir e vai me esculachar, porque isso é hora de você vir bater na porta da minha casa, que tá maluco, não sei o quê, Ele já devia se ter dado um preparou tiro. pra aquilo, né? Porque ele foi fazendo a própria cabeça dele. Entendi. Ele chegou tão raivoso. Ou seja, o cara da casa que ele não conhecia, que ele nunca tinha, já tinha tratado mal ele tanto durante a viagem Na dele, especulação que dele, quando né? o cara abriu a porta, pega esse macaco e enfia naquele lugar. É uma Ou crônica. seja, o que mais impressionante, o que é mais impressionante nesta polarização é que as pessoas estão em pé de guerra sem motivo É para uma isso. precipitação de juízes. Exata, Né? Eu sei o que você tá falando. precipitação. Ou seja, É. então, nós temos um monte de precipitados aí, prontos para reagir com violência. Mas por quê, irmão? E nem Não. sabe quem é o inimigo, né? Exatamente. Tá imaginando, não né? sabe Construindo um nada. monstro ali que não existe ali. Agora, no é caso, verdade. no caso dessas pessoas, esse monstro está sendo construído, voltando ao nosso tema, pelas palavras disponibilizadas a eles por um veículo que Poderoso, que né, pode que ser tá- que pode ser o Facebook, que pode ser o YouTube, Instagram, que pode ser o Instagram, que pode ser Twitter. o Twitter, ou seja, As então, redes. Então nós temos um bando de precipitados de um lado e do outro, sem saber de coisa nenhuma, prontos para falar, pegue esse macaco e enfia naquele lugar. Nada a ver. Deu para entender? Não, claro, Então, entendi. professor, aí já que você citou, né, a questão de ser cristão e tal, então vamos entrar naquele tema agora, Tá que é o certo. seguinte. Sabia que você não ia conseguir. Não é, Tô brincando, vai, manda não, ver. é o seguinte, é porque, assim, a gente tem que falar sobre as palavras na religião, né? E aí a pergunta está de volta, né? Palavras bora lá. são palavras, nada mais que palavras. Ixi, no contexto religioso isso é No muito con- grave, né, cara? no contexto religioso. Como a gente falou no contexto político, né, pisando em ovos de alguma maneira aqui, Não, né? não tô pisando em ovo, brincadeira, não. religiosamente. Mas, assim, a gente já falou contundentemente do cenário político sem dar nome aos bois, assim, de maneira objetiva, mas ficou claro o que a gente estava falando. E no cenário religioso a gente vai encontrar esse uso ambíguo da palavra, né? Ora coordenado de maneira benigna, ora de coordenado de maneira maligna. Eu não sou um divorciado daquilo que seria a mensagem religiosa emitida por muitos. Mas eu sou extremamente rival daqueles que usam dessa boa fé, né, do cara que está cativado pela crença, pela conversão dele, pelo encantamento que ele teve dentro da cena religiosa, e eles começam a conduzi-los para um tipo de conveniência que de alguma maneira ele representa. Né? A gente sabe que tem a bancada da bala, da Bíblia e do boi, não sabe disso? Então, quer dizer, a bancada da Bíblia, ou todo esse tipo de uso, né, totalmente fora daquilo que seria o projeto do cristianismo original, né? Isso tem um repúdio total. E, claro, eles têm sido prósperos, né, nessa manipulação da galera através de palavras, através de uma distorção, inclusive, quando a gente fala do cânone sagrado, da Bíblia Sagrada, há uma distorção assim odiosa, né, do texto bíblico e da verdade bíblica, independente da sua confissão religiosa. O que eu estou discutindo é que existe isso é um fato, né? Às vezes a gente eu até faço um raciocínio, acho que a gente já conversou alguma coisa, mas falo aqui no nosso bate-papo, de que a doença é tão grave que esses caras chegam a acreditar de maneira doentia naquilo que eles pregam, que já não é a pregação. Eu acho que se a gente reduzir a ação,
olha só, há um maquiavelismo, há um planejamento, a gente não vai entender a repercussão e a força do que fazem. Tem um filme, cara, como é que chama aquele ator? O nome em português é Fé Demais Não Cheira Bem. Esse cara é um típico sacerdote desses manipuladores, né? Que ele versa sobre a teoria. Chama Fé. O filme em português se chama Fé Demais Não Cheira Bem. É uma brincadeira com a questão desses pastores de auditório, de auditório não, de ginásio. Né? Os neopentecostais, principalmente. E isso na cena americana, que foi de onde isso aconteceu num primeiro plano, né? E eu sei que ele vai encantando uma província, né? um lugarejo lá. Ele começa a prosperar a igreja dele e tal. E num dia, alguém que acreditou... O filme cria esse emblema, né? Ele é alvo de um milagre genuíno, que assustou o próprio sacerdote. Entendeu a ideia? Ou seja, nem o sacerdote acreditava. Nem ele acreditava. Então, o que eu quero dizer, existe um ponto que eu não gosto de misturar, que é a fé genuína, que é a boa intenção de muitos. Por exemplo, se eu falo para você que eu sou cristão, isso é verdade. Eu creio na cena do evangelho, das boas novas ali. Eu não gosto de usar essa expressão, né? Tem um esteio moral ali que me agrada. Tem uma verdade interessante que cura a humanidade. Isso aí pra mim é uma coisa absoluta, entendeu? E não é absoluto porque eu sou intransigente, porque eu me convenci disso. E tenho senso crítico para dizer. Agora, existe essa camada que não pode ser misturada com a bancada da Bíblia. Deu para entender? Não pode ser empedernida por sacerdotes que são lobos. A própria Bíblia adverte os fiéis que existiriam falsos profetas, existiriam lobos em pele, né, de cordeiro nesse sentido. Então, quer dizer, eu só tenho esse zelo, esse cuidado. Eu não generalizo. Para mim, não são todos. Não, entendeu? Todos, com certeza não. Até porque... Existe uma... Até porque toda regra tem exceção, né? Enfim, cara, existe uma camada... Eu acho que tem se tornado uma parte dominante. Isso me dói falar. Mas eu vivi, por exemplo, um tempo, né, em que estava congregando. Hoje eu tenho até dificuldade de encontrar uma congregação que realmente me cative, mas não porque eu briguei com a fé. Eu realmente ainda não me decidi por isso. Mas eu vivi tempos muito saudáveis na igreja. Eu acho que eu aprendi muita coisa e isso faz parte do homem que eu sou, da construção de valores, sabe? Daquilo que eu considero de conteúdo moral que eu tenho. Compreendeu a ideia? Eu entendo isso. Então, essa igreja está doente como está doente na nossa sociedade. Nós estamos discutindo, por exemplo, que o mau uso das palavras tem criado ódio, as pessoas estão precipitadas. Nós acabamos de fazer essa abordagem aqui, certo? Existe isso também na cena religiosa. Porque eu não preciso, por exemplo, vamos supor que você seja ateu e eu seja cristão. Eu não preciso nem te hostilizar por isso. Eu não preciso... eu sou um cristão que sou partidário. Aliás, se você... digamos, se você faz isso, você está indo contra aquilo que você prega. Não, claro que a gente porque tem hostilizar um princípio de acolhimento. Mas infelizmente não está no discurso de mas Jesus, faz né? parte disso que a gente está falando, que são esses lobos, esses falsos profetas que estão de alguma maneira empedernindo essa gente de higiene, sabe, de um espírito higiênico, né, de rejeição, essa coisa que vai para a cena política, mas vai para a cena religiosa, né? Imagina esses dias eu vou citar o pastor porque ele está nas redes, ele está publicando, ele é amigo de uma galera ligada ao culto afro, né, às religiões africanas e tal, mas ele é pastor evangélico, compositor evangélico, chama Kleber Lucas. Ele estava sendo escorraçado na internet por causa dessa aproximação dele de Caetano, de Betânia, que ele virou amigo dessa turma, né? E isso tudo vindo daquele viés político, é a bancada da Bíblia criando um tipo de fantasma que não existe. Compreendeu a ideia? Isso tudo porque ele foi mais ecumênico, mais capaz de tolerar. E ele está, na verdade, exercendo de maneira correta, ele não está negando o culto dele. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, a gente vive um momento doentio. E, infelizmente, eu não tenho nem o poder de reconhecer isso. No caso da religião, esse momento doentio, ele não tem a ver com o que ocorreu no caso da política. Por exemplo,
os Não, são evangélicos... interferências. Né? Os evangélicos, na minha opinião, principalmente os neopentecostais, né? Mas a gente viu, por exemplo, a Assembleia de Deus, líderes da Assembleia dizendo, aqui o Lula não entra, e não sei o que e tal. Eu sei. Enfim, né? Tá, então, na minha opinião, os evangélicos foram usados, né, para potencializar esse discurso, certo? Infelizmente. E aí, isso é uma realidade, não tem como... Agora, quando eu perguntei, na cena religiosa, palavras são palavras, nada mais que palavras, eu me lembrei aqui de um pastor que é muito engraçadinho, gosta de contar umas historinhas Cláudio engraçadas. Duarte. Esse cara. Eu vi um vídeo dele que alguém... que ele fala, não, porque qual a diferença entre Pedro e Judas? Aí ele fala, não, Pedro... traiu Jesus, né? Mas Judas vendeu Jesus, ele usou o termo, vendeu Jesus. Ou seja, cara, o sujeito que se diz pastor e que fala uma besteira dessa, uma bobagem dessa, uma análise rasteira dessa, primária dessa, esse cara, ele tá mal intencionado, não tem conversa, não tem... Dizer, não, peraí, mas não é bem... Eu vou só assim, contribuir com o que você está falando da seguinte maneira. Eu acredito que ele criou um personagem pastoral que ele precisa da ferramenta do humor para poder, de repente, encantar os fiéis ou as figuras que o ouvem. Acredito que na origem ele é um pastor como qualquer outro que inicialmente foi vocacionado, foi convertido, mas ao colocar esse ingrediente do humor, muitas vezes ele se torna irresponsável com aquilo que ele está defendendo, ou melhor, o espaço que ele está ocupando. É uma brincadeira às vezes que parece, mas é de muito mau gosto. Nesse caso, eu não vejo. Não tem graça nenhuma. Pois é, mas ele falou. Mas para a turma que está esperando dele a piadinha é excelente. Não, eu acho que para a turma. Você concorda? Esquece o pastor. Para quem acompanha esse cara, entendeu? Isso que ele falou é uma verdade. É a interpretação que essas pessoas vão ter disso. Eu concordo, entendeu? Que é rasteiro. Eu não estou discordando disso, estou só dizendo que isso faz parte desses sacerdotes de auditório que a gente vê aí plantados, que são figuras ouvidas, midiáticas, né? Estão nas redes e tal, e ele mantém aquela personagem e acaba prevaricando com aquilo que ele não pode ferir, que seria a verdade mesmo, a profunda, aquela que está por detrás, que não diante da qual não cabe a brincadeira, não cabe aquilo, entendeu? Esse mesmo cara, porque tem um episódio bíblico que eu acho legal, que Jesus pergunta para Pedro assim, ó, tu és o Cristo? Não. E tu, quem dizes que eu sou? Que eles estavam discutindo alguma coisa assim, né? Quem era ele, né? Cristo. Aí, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim, não falaste da parte dos homens, mas de Deus e tal. Ele endossa e reconhece um momento espiritual positivo que Pedro verteu, certo? Dizendo que Jesus era filho do Deus vivo. É assim que é a expressão. Logo à frente... filho de Deus, vivo. Aí Jesus começa a falar sobre o processo que ele vai experimentar, a questão de ser o cordeiro, de ser sacrificado e tal. O mesmo Pedro, que acabou de ser condecorado espiritualmente, fala... tal não te acontecerá. E ele condena Jesus de dizer que ele vai ser rendido, que ele não pode passar por aquele sofrimento e tal. Falar, arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Nós estamos falando do mesmo cara. É Pedro que no momento em que usou as palavras de maneira sagrada, foi enaltecido por Cristo. E esse mesmo Pedro nem fechou a boca, abriu de novo e já foi um instrumento satânico para a mesma leitura. Compreendeu a ideia? Por que eu te falo isso? Porque eu acho que é a maneira responsável de eu tratar desse tema. Esses caras, eles são capazes, em algum momento, de se deixarem valer por uma mensagem benigna. E eles, de vez em quando, fazem esse uso maligno ou descuidado. Cada um vai ter a prudência que quiser ter. Existem os que são, talvez, maquiavélicos, mas existe uma galera que simplesmente oscila entre ser um vaso de honra ou ser um vaso de vergonha.
Compreende a ideia? Isso é uma realidade que eu concebo que está diluída, ou está poluindo, está tornando esse cenário heterogêneo, e dentro dessa gama negativa, né, do uso da palavra em nome de Deus, tem criado vergonha, vexame, lamentavelmente incendiado ódio, entre outras coisas, que não é a vocação da igreja. Professor, eu sei que você teve uma experiência rica, vamos dizer assim, né? Profunda e tal, na religião, como pessoa que fez parte e tal, enfim. Tá? Na sua opinião, de onde vem esse poder que essas figuras adquirem sobre os fiéis? Sobre os fiéis que estão ali, tem o livro, tem os exemplos, tem as sequências todas e tal, mas eles começam a fazer coisas. Por exemplo, a gente viu durante a campanha igrejas inteiras fazendo arminha. Entendeu? Pessoas declarando que se Jesus Cristo viesse hoje aqui, compraria uma pistola e não sei mais o quê. Ou seja, na sua opinião, foram só palavras que levaram essas pessoas a essa situação? Como que a interpretação do texto... Eu tenho uma resposta para isso, até para a gente poder organizar a conversa. Eu acredito que, inicialmente, é complicado falar desse momento patológico, mas eu vou recuperar um pouco o cenário para tentar fazer uma resposta que seja sensata, que verta, na minha opinião, e a gente possa organizar o raciocínio. Primeiro que isso não é apenas um momento da igreja hoje. Esse momento, Gandhi, por exemplo, ele foi evangelizado por um pastor evangélico que estava em missão na Índia e tal. Na conversa, nas semanas que ele teve, ele apresentou o evangelho, a Bíblia, né, as palavras que a gente chama de boas novas, não é isso? Para Gandhi. E depois de toda aquela sequência ali de interações com Gandhi, Gandhi vira para ele e fala assim: olha, eu nunca conheci uma filosofia de vida, sabe, uma pauta tão perfeita que é a que Cristo nos trouxe. O Evangelho é algo fascinante, maravilhoso. A diferença é que isso aqui os cristãos não fazem, mas eu faço aquilo que eu prego. O cristianismo é o soro imunológico que nos imuniza do Cristo. Olha a lucidez do Gandhi no momento que está desfocado desse momento que você está vendo na ferida aberta aqui. Então esse dilema, ele é antigo. Sempre sacerdotes têm esse poder de, primeiro, encantar, porque não é um encantamento só maquiavélico. O evangelho é encantador. Eu tenho certeza que a maioria dos sacerdotes que alcançaram esse poder diante dos fiéis, essa sua pergunta, eles começaram sendo coerentes com aquilo que a palavra fala. O problema são as conveniências do caminho, sabe? O problema são os interesses que começaram a ser trocados por valores, deu para entender? Os valores de raiz, né, enraizados na palavra, começaram a ceder espaço para uma conveniência econômica, por uma conveniência política. E como eles já tinham o fascínio, o carisma, eles perderam o caráter se tornando lobos, e eles nem enxergaram isso e continuam ali meio catequizados por aquele tipo de situação. Você acha que esses pastores, eles cairão em desgraça? Eu tenho certeza que esses que a gente está observando como levianos, né, na condução de tudo isso, principalmente se o fazem de maneira consciente, maquiavélica, cairão em desgraça certamente. Eu não sei o que se enxerga com desgraça no futuro, né? Não, é a falta de graça mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, quando eu falo desgraça, se ela não for vista pelos homens, ela vai ser ecoada na eternidade. Porque eu acredito nesse tipo de condenação, né? Tem até um livro literário que eu amo, Capitães de Areia, né? Que o Pedro Bala, você conhece as personagens, né? Pedro Bala tá lá assim, do lado de um sacerdote, à frente de um condomínio, os meninos brincando, todos bonitinhos, né? No playground, e ele tá lá assim, chateado, né?
Aí o vigário percebe que ele está assim, magoado, né? Fala assim, Pedro, fica assim não. Lá no céu, quando todos nós formos lá, todos nós vamos ser iguais. Aí não vale, padre. Eu já vou ter perdido na terra, essa conta não fecha. Eu estou parafraseando, mas é mais ou menos assim, né? Então eu acredito, cara, que às vezes existem prosperidades de fachada ou temporárias. Existe pastor que está no púlpito, eu vou usar pastor, mas eu vou falar sacerdote, porque eu acho que isso não é só um item da religião evangélica. Eu acho que existem também esses problemas, senão a gente falaria do João de Deus aqui, de outras situações. Não. Existe na religião. Pois é, isso. Então, independente só para a gente terminar. Então, existem esses eventos, cara. E tem a ver com a palavra, a gente está falando da mesma coisa. A palavra, ela pode ser benignamente usada, nobremente usada, ela pode repercutir bem, ela pode salvar pessoas, pode ser o evangelho ou pode ser um bom conselho, sabe? Que talvez venha daquilo que eu tenho do evangelho, mas estou falando de tudo. Entendeu? E a palavra pode ser esse tempero do caos, sabe? Da ruína, esse negócio que provoca toda essa desgraça que a gente está lamentando. Compreendeu a ideia? Então, eu entendo que esses sacerdotes não terminam bem, não necessariamente aos olhos dos homens. Como eu falei, tem sacerdote que está lá, ó, na verdade, no glamour, na coisa, e a casa dele está destruída. Claro. O filho está lá arrebentado, cheirando, na Cracolândia, se brincar, porque ninguém consegue esconder essa sujeira por debaixo do tapete a vida inteira. Então, quer dizer, existem falências que você não viu, existem, como é que fala? Fracassos que você não está enxergando, mas que ele está vivendo. Eu poderia até citar, mas eu não vou citar por uma questão de ética, mas existem essas realidades. Ninguém, cara, fica impune o tempo inteiro. Entendeu a ideia? Eu tenho um raciocínio muito prático em relação a isso. Assim, olha, cada um constrói o inferno que quer morar dentro. Com certeza. Isso não tenho nem a dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, a falta de... quando eu digo cairão em desgraça, eu estou me referindo à falta de graça. Uhum. E a falta de graça, ela não deixa de ser falta de graça quando ela não é percebida pelos outros. Eu entendo. Porque a falta de graça é uma coisa pessoal. Cara, entendeu? graça é dom imerecido. A própria fé cristã, ela nasce de uma salvação que o homem não merecia. Porque o homem pecou, aquela coisa. Tem todo um catecismo disso, né? Mas o que eu acho interessante é você perceber o seguinte: aquela pessoa que se ausenta do abraço dessa graça, ela está em desgraça. Ela é pior que o pecador que não se converteu. Ela tem o inferno como destino. E isso não é eu que estou negociando isso. Isso é juízo, porque Deus é graça até vir o juízo, como a palavra de Deus fala nesse cenário apocalíptico, né? E o dia que ele for juízo joio e trigo. Entendeu? O Evangelho fala disso, grande julgamento. Mas nós curamos em seu nome. Mas nós servimos aos pobres. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. É Jesus que fala isso na Bíblia. A Bíblia ela te explica tudo isso sem que você precise se assustar com essa corja, né, de falsos profetas e sacerdotes que estão por aí. Tenho nem medo nesse ponto de proclamar isso, porque não sou eu que proclamei isso, é o juízo que eles aguarda estabelecesse sobre eles. Bom, Rodrigo, nós estamos conversando aqui tem quanto tempo já? 1h30. Cara, passa muito rápido. Papo tá bom, né? Passa muito rápido. Mas assim, então, para encerrar esse nosso tema aqui hoje, eu vou escapar um pouco, já que a nossa última pegada aqui tem a ver com religião, né? Sim. Que é uma curiosidade, e eu já fiz essa pergunta para muita gente, então assim, vou fazer a você também. Tá, diga aí. Na sua opinião, se o cara voltasse aqui, Cristo, agora, né, tal, não sei o quê, como é que você acha que ele seria recebido pela religião? Nossa, ele ia acabar na cruz de novo, né? Provavelmente, porque ele com certeza está em diacronia, né? A coisa, eles nunca entenderiam Jesus que eles já não pregam, né? E eu estou falando disso para a maioria, sempre resguardados. Há pessoas que com certeza estariam como os discípulos estiveram, né? O Pedro lá fala assim: não, vai acontecer isso com o senhor, não, mas acabou na cruz, né? Então, com certeza há pessoas fiéis, pessoas sérias que não
conspirariam para um fim trágico, mas esse Cristo nesse mundo onde domina essa disfarçatez, crucificação. Você acha que seria Eu acho. crucificado? Por isso De que a novo. Bíblia fala que ele não vai vir como peregrino. A Bíblia tem esse conteúdo, porque o homem só tem a esperar o juízo que vai se estabelecer sobre ele. Jesus já foi julgado por Herodes, entendeu? Já teve tudo isso. Pôncio Pilatos, perdão, quase que eu errei. Eu não vou dar essa importância para essas pessoas, porque eles não têm essa importância. Mas, acho que até a gente põe mídia demais eles discutindo. Pois é, mas assim, eu queria ser uma mosquinha para só assim estar assistindo, por exemplo, uma reunião, né? Eu vou citar os nomes, não tem problema nenhum com só. Na reunião lá, você tá o Malafaia, o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdemiro, César, não sei das quantas, Apóstolo, não sei o quê. Enfim, tem um monte aí, aqui o engraçadinho, tá todo mundo lá, né? Então, e aí chega um convidado, entendeu? Jesus. Só que esse convidado, na cabeça dessa gente, vai ter que provar que é Jesus. Esse é o primeiro problema, certo? Eu queria ser uma mosquinha para assistir o esporro que ia ser. Que ia acontecer. Entendeu? É complicado. Eu sempre acho que as pessoas ainda, quando vivas e na trilha, elas vão ter a condição de penitência, sabe? De voltar atrás. Não sou iludido. Estou discutindo apenas essa possibilidade. Eu não gosto, e até porque não é meu papel, de simplesmente ajuizar. Eu entendo sua colocação, entendo sua decepção e eu concordo com ela sem nenhum tipo de polêmica. Mas em relação ao perfil que vários desses que você colocou, eu nem vou concordar com todos, que eu tenho assim diferentes níveis de observação sobre eles. Mas enfim, o perfil negativo de uso do púlpito, da palavra, do evangelho, que vários deles têm exercido, com certeza daria a eles a incapacidade de entender o verdadeiro Cristo. E com certeza eles seriam não só alvos de um esporro, mas de um juízo eterno. Bom, eu conversei aqui com o professor César Machado, né, professor de linguagens e literatura, músico, letrista, compositor, poeta, enfim, e amigo. Por isso está aqui com a gente batendo esse papo, né? Bom demais. Falamos sobre o tema palavras são palavras, nada mais que palavras. Será? Porque foi uma pergunta, né? Pareceu uma afirmação, mas foi uma pergunta. Professor César. Obrigado. Você pode ser meu amigo. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade, cara. Demais a conta. A gente demorou um pouco conseguir ajustar, mas foi bacana demais estar aqui. Espero que eu tenha conseguido, né, nesse meio tempo aqui, elucidar o possível do tema. Esse tema continua, né, reverberando na cabeça da gente, mas fizemos um bom bate-papo aqui para a gente poder pensar a respeito. Muito bem, para você que esteve aí, muito obrigado. Tchau, até o próximo tema aqui no Blog Cidade, que vai ser Jurubebas. Beleza? Falou, um abraço, tchau, tudo de bom. Bye! Porra, velho.